Obra-prima menos badalada de Francis Ford Coppola? É hora de conversar sobre isso. A Conversação. You think we can do this? Later in the week. December 2nd, 1 p.m., Parabolic Unit B. Bom, A Conversação aí é um clássico do Coppola de 1974. É claro que como o Coppola trabalhou na trilogia do Poderoso Chefão, acaba que os outros filmes dele acabam ficando um pouco mais ofuscados. Mas A Conversação é um filme brilhante. Tem 3 filmes que eles são um pouco semelhantes entre si na questão do conceito, né? Que no caso, nós temos o Blow Up, do Antonioni, né, de 66. Nós temos o Blowout, Um Tiro na Noite, do Brian De Palma, que inclusive o Paulão e o Daniel já fizeram Formiga na Tela sobre. E aqui The Conversation, do Coppola, em 74, no meio desses dois. Mas o que esses filmes eles têm em comum em termos de conceito? Todos esses 3 trabalham com algo muito fugaz no tempo, né? No caso do Blow Up, nós temos uma foto que é destrinchada ao máximo pelo seu protagonista e acaba revelando um evento que estava escondido ali do primeiro campo da foto, por assim dizer. O Blowout, Um Tiro na Noite, é meio que um espelho do Blow Up, só que ao invés de uma foto, é uma gravação sonora que acaba revelando também um evento. E aqui no caso, A Conversação do Coppola é muito semelhante, só que é a partir da gravação de uma conversa, né? E o que eu acho que é interessante nesses filmes, só que aqui o Conversação ele tem um destaque um pouco maior nesse sentido, porque ele pega uma das coisas mais clichês que tem em filmes com investigação, com suspense, só que o modo como as pistas são encontradas, tudo mais, é muito diferente. O modo como a tensão é gerada é diferente, porque você não tem uma progressão de eventos que vão levando o protagonista a uma conclusão. Não, o protagonista ele mergulha em algo que já aconteceu, algo que não tem evolução, não tem novas pistas em outros locais, é só com um artefato, aqui no caso a gravação, que o protagonista ele literalmente mergulha e a partir daí ele vai descobrindo novas coisas, né? Diferente de outros filmes de espionagem, que o cara vai atrás de vários documentos, várias gravações, cada hora tem um elemento novo, não. Aqui você tem um elemento apenas, e é o mergulho do protagonista que acaba gerando essa tensão, acaba gerando esse suspense. E isso é muito legal, por quê? Porque aqui na Conversação, quando o personagem principal, interpretado pelo Gene Hackman, ele mergulha nessa gravação, ele também vai ficando paranoico dentro disso, né? E o filme tem uma narrativa brilhante nesse sentido, como mostrar a paranoia do personagem, como mostrar a decadência do personagem no momento que ele está adentrando nessa única gravação, né? Mas é claro, antes da gente falar de mais coisas, Paulo, manda a sinopse do filme, pelo amor de Deus. Apesar que você já falou um pouquinho da sinopse aí, mas legal. Gene Hackman é o personagem principal, ele, claro, rouba todas as cenas, né, do filme, ele faz o papel de um expert lá em vigilância, audiovigilância, né, se assim a gente pode dizer. Ele é contratado, né, para gravar a conversa de um homem e uma mulher, né, até então ele não sabe qual a relação entre eles, aí faz, né, uma análise, vai fazer uma análise minuciosa, como o Gustavo falou, né, é uma prova que ele tem, que ele vai, né, vai espremendo, né, até o final, porque ele precisa entender, né, porque ele fica, né, tentando entender o que exatamente é aquilo, e é o que acontece, né, ele faz essa análise e aí ele desconfia, né, que há uma trama aí que por trás né, que pode ser com que esse casal, né, esse homem e essa mulher, eles podem ser assassinados. A Conversação, ele tá ali naquele período, né, do Coppola, que é um período fantástico dele, né, que é os anos 70, que ele tinha feito o Poderoso Chefão. Aliás, né, o Poderoso Chefão foi, né, a carta branca, né, para ele poder fazer a Conversação, porque ele já era um roteiro já até antigo do Coppola, ele tinha feito meados dos anos 60, após, né, você falou do Blow Up, né, que inclusive, né, o Coppola fala, né, que é uma inspiração para ele, né, o próprio Blow Up. E aí ele fez esse roteiro antes, né, da virada dos anos 70, e então ele já tinha engavetado, né, essa ideia, e o Poderoso Chefão fez com que ele tivesse aí essa carta branca para poder fazer a Conversação, que é, né, se comparar com o Poderoso Chefão, né, o primeiro, o segundo, que veio no mesmo ano da Conversação, que é de 74, e depois, né, que ele foi fazer o Apocalipse Now,
ele é um filme de custo, mas muito, muito menor. Vamos dizer assim, que seria um filme, né, bem de custo baixo mesmo, né? De baixo orçamento comparado com esses daí. E ele faz um filme tão bom quanto, né? Porque eu particularmente gosto demais desse filme, revi, né, nesses últimos dias, e é curioso que apesar, né, de ter... Temos uma visita. Opa! Vem cá, papai. Depois você pergunta para ele. Pergunta para ele o que ele acha da conversação, que com certeza você colocou para ele ver, né? Ele vai dar a opinião dele. Isso. Pode continuar. Esse filme está nesse meio, né? Tem um custo muito mais baixo, mas ele é tão importante quanto, né? Porque como o Gustavo estava falando, e a gente estava falando em relação a essa parte da vigilância, o mais importante desse filme, além a gente vai falar um pouco da parte de som, a parte sonora é fantástica, a fotografia, o roteiro, mas apesar de ser uma trama, né, de suspense, um thriller, que até você pode até lembrar, né, os grandes filmes do Hitchcock, é pensar um pouco na criação do personagem principal, né? Coisa que talvez seja ainda mais elaborado do que um personagem do Hitchcock, porque ele traz tanta profundidade nesse personagem do Gene Hackman, né? Essa paranoia, né? Essa depressão que ele tem, que já vem, né? E a gente vai aprendendo durante o filme. Ele é um cara que já teve, né, um trabalho anterior, que teve um problema, né? Então ele tem talvez a paranoia dele, né? De que dê certo, de que ele busque as informações de forma mais minuciosa, seja maior. E ele, a todo momento, ele tem, né, esse medo, né, de ele estar sendo ouvido. É super interessante isso, porque o filme trabalha muito nesse sentido, né? Então, ele tem um certo drama, né? Uma parte dramática, que é essa avaliação desse personagem principal, que talvez seja uma das grandes forças do filme, né? Além de todo o trabalho técnico, né? A própria, claro, né, que se a gente pensa num personagem extremamente complexo, que é esse, né, precisava ter um ator à altura para fazer. E o Gene Hackman, cara, que papel que ele faz, né? É algo impressionante. É um papel muito lacônico também, né? Exato. Ele não fala muito, né, o Gene Hackman. Quando ele fala... Peraí, rapidinho. O personagem do Gene Hackman, ele não fala muito, né? Quando ele fala, é muito difícil ele falar de coisas pessoais. Quando ele fala de coisas pessoais, ou é porque ele já tá muito paranoico, ou com muito sono, ele tá delirando, ou é sonho dele, enfim. Como você falou, é um personagem que ele é mega complexo, né? Ele é muito complexo. O interessante é que, assim, o filme, ele dá várias pistas ao longo de toda a sua metragem, e só depois que você termina todo ele, que você vai encaixando e vai entendendo. Por exemplo, na primeira cena, que é até quando estão aparecendo os créditos iniciais, eu acho brilhante aquela cena, porque começa com um plano super aberto da cidade, do alto, como se fosse uma câmera de vigilância, né? A ideia não é nem passar um plano bonito de uma praça, não. A ideia é pegar todas aquelas pessoas e daí começa a ter aquele barulhinho diegético do som, que não é um diegético não do que você está vendo de todo mundo, mas o diegético das pessoas que estão captando aquele som. Aí a câmera vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, e daí quando começa a ter os cortes, é o quê? São os caras no microfone. Só que como os microfones parecem? Eles se parecem com rifles de precisão, como se fossem snipers, né? Só que são microfones. Então já tem uma dica visual dizendo que, ó, aqui o pessoal tá só pegando as gravações. Só que essas gravações serão usadas como arma. Elas têm um poder tão letal quanto uma arma, né? Quanto uma arma de disparo, de projétil, né? Então aí já diz muito sobre o personagem. Ele é um personagem que, a princípio, ele não é ativo no ato de matar, mas o trabalho dele pode causar isso, como já causou, como você falou, que ele revela que no passado também teve. Só que outra questão muito interessante nesse filme é o conflito com relação à religião do personagem, né? Chega um momento do filme que você percebe que ele é super devoto, mas o que é interessante nisso, que é um conflito no personagem, dentro daquele universo de investigação, ou melhor, até de invasão de privacidade, né? Não é só uma investigação com documentos públicos e tudo mais, não, ele de fato está, para fazer o trabalho dele, ele invade a privacidade das pessoas.
Só que ele não invade colocando a orelha na parede ou ouvindo uma conversa muito alto, não. Ele está muito longe das pessoas, ele bola estratégias para gravar a conversa, até na primeira cena mostra isso, está todo mundo muito longe, ele até tem que ficar regulando os microfones para atingir o melhor áudio possível em cada momento, né? Então, assim, no que ele faz, ele é o melhor possível, né? Ele é o melhor ser humano, é o cara mais especialista do mundo que faz isso. Só que tem um agravante, tem um momento no filme que ele fala que ele produz o próprio equipamento. Ou seja, ele é um cara muito estrategista no que ele faz? Sim. Só que se ele tivesse acesso ao equipamento mais top, outro investigador poderia também ter acesso ao equipamento mais top. Mas não, como ele mesmo faz, é quase como se ele tivesse um poder divino aqui, né? Então é como se ele fosse um deus que ouve a conversa íntima das pessoas, né? Então, aí já tem um dilema, porque ele é um cara super devoto, mas dentro do universo do filme, ele também tem uma certa divindade. E por que que isso é um conflito dentro do personagem? Porque traz um dilema, porque coloca nas mãos dele a responsabilidade para o desfecho da situação. Só que diferente de um deus onisciente, por exemplo, ele não é onisciente, então ele só tem um único superpoder, que é ouvir aquela conversa, só que como ele não tem o parâmetro todo, né? Como ele não tem todo o contexto, toda a perspectiva ampla, isso leva ele a questões equívocas, né? Em relação ao personagem, como você falou, né? A gente pode pensar em várias coisas, interpretar de diversas formas, ele é extremamente complexo, né? Eu acho que e o Gene Hackman, ele ajuda muito a passar essa complexidade, né? Porque tem vários momentos, né, como você falou, né, dessa criação, né, dele criar, né, novos mecanismos, né, para a parte de áudio, né, e ele ter esse domínio que pode ser uma divindade, enfim. Ele a todo momento ele tem o Gene Hackman, né, como personagem, ele transmite um medo dele, né, desse personagem, porque você percebe até nas cenas, né, que ele participa lá do congresso, ou ele está conversando lá com o concorrente dele. Em nenhum momento ele está focado nesses caras, né? Ou está prestando atenção em alguma coisa. Ele está sempre, de alguma forma, olhando para o lado, com medo de alguma coisa. Então ele tem, né, a paranoia dele que ele está sendo seguido. Ele é um cara que não vive em paz, né? Assim, impressionante isso. E como o Gene Hackman consegue passar essa forma desse personagem, né? Então ele está em constante medo o tempo inteiro. Mas ali no confessionário é o momento que ele é o único, né, da privacidade dele que ele consegue passar, né? Que ele consegue se abrir. This happened to me before. People were hurt because of my work. I'm afraid it could happen again. E outro ponto, e aí que você falou no começo, que é a cena inicial. A cena inicial, acho que é uma das cenas mais interessantes do cinema, assim, é impressionante. Você tem lá, sei lá, 3, 4 minutos, né, que você falou do plano geral, né, que você tá meio passivo, né, o espectador tá meio passivo naquele plano, você não sabe para onde você tá olhando, aí ele começa, né, aos poucos a fixar no mímico, né, o que também chega a ser interessante, porque o mímico ele não fala, e a gente tá falando de um filme chamado A Conversação, né, e aí você vai focando, né, a câmera vai descendo bem devagar, foca nesse mímico, e aí sim ela vai apresentar o nosso personagem principal, que ali você já vê a complexidade dele, né? Porque quando o mímico começa a imitar, né, o Gene Hackman, você já percebe que ele é um personagem discreto, tímido, porque ele já fica extremamente incomodado, né, com o mímico lá seguindo ele. E então, assim, tem muita linguagem nesse filme, né? Então não é muito verborrágico em diversos momentos. Então você vai aprendendo com o filme a enxergar quem é o personagem, quem são os personagens secundários, o que eles fazem, sem exatamente falar, né? A montagem desse filme, ela é simplesmente genial, assim, daria para você dar um semestre inteiro, assim, de aula de montagem só com esse filme, tanto na questão da montagem das cenas em si, visualmente falando, quanto da montagem sonora. O desenho de som desse filme, ele é fantástico, e fica muito nítido que o desenho de som foi pensado já no roteiro. Uhum. Opa, o que você tá peladão? Tá peladão? E assim, fica muito nítido que o desenho de som desse filme já estava sendo pensado no momento da concepção do roteiro. Porque boa parte do desenvolvimento... Boa parte não.
a trama toda, ela é desenvolvida a partir desses elementos sonoros, né? E o modo como a montagem é feita, né? Quando tá o Gene Hackman pensando, seja na parte lá nos equipamentos para decifrar o que ele tá ouvindo, ou até quando ele tá andando na cidade, fica lembrando da conversa. E o mais incrível é porque nós percebemos desde o início do filme que nós temos vários fragmentos da conversa, porque nós temos microfones diferentes, e no começo do filme mostra que o Gene Hackman vai regulando, porque às vezes o microfone 1 captou melhor, aí outro trecho da conversa o microfone 2 captou melhor, o microfone 3, e ele vai regulando. E aquele microfone que não está captando bem, ele tem um chiado muito característico, né? Um brrr, alguma coisa assim, é algo incômodo. E daí, várias vezes durante o filme, quando o Gene Hackman tá, por exemplo, dentro do ônibus ou andando na rua, ele tá pensando na gravação, só que para mostrar que o personagem está conturbado, tá em conflito, toca o quê? Não toca a conversa nítida, toca esse brrr. Então é um som que ele existe diegeticamente no filme, só que ele também é usado para passar essa característica mais íntima do personagem, né? Enquanto outros filmes acabam usando uma trilha sonora não diegética, que é muito mais fácil, muito mais normal você passar algum sentimento do personagem de maneira não verborrágica com a mise-en-scène mais uma trilha sonora. Aqui, o som, ele é muito proeminente, ele é realmente a estrela desse momento. E o som, junto com a mise-en-scène visual, aí é maravilhoso. Eu lembro muito bem da cena que ele tá no ônibus e que você não tem nenhum plano aberto nesse momento. É uma cena relativamente longa, você tem um plano super fechado no Gene Hackman, você não sabe se o ônibus tem mais um passageiro, se o ônibus está lotado, se não está, você só tem o Gene Hackman, você tem esse barulho de incômodo e, além disso, visualmente, o que acontece? Tem momentos de luz e tem os momentos que a luz cai. E é uma cena super longa e é um momento de transição de pensamento do personagem dentro do filme. É belíssimo, né? Em relação até o próprio Coppola, né? O roteiro, enfim, a forma como é feito o filme, né? A ambiguidade, né? Porque por personagem ser muito paranoico também, a gente fica em diversos momentos, até quase o final, né? Tentando entender se, de repente, pô, tem coisas ali que parece que é paranoia do cara ou não é. Então a gente fica meio que instigado nesse sentido, sem saber, né? E o Coppola faz isso uma coisa impressionante. Acho que o filme inteiro ele deixa esse lado, né, de você interpretar, né? Até o final, né? Que você parece que você tá vendo lá uma coisa lá que é da cabeça do cara, né? Então, e aí fica, claro, não vou dar spoiler nenhum, aí fica de você depois interpretar, né? Enfim, ver no final, mas é muito interessante. É um trabalho, acho que inteiro, assim, fantástico. Tanto a fotografia, você falou do som, a trilha sonora em si também é excelente, né? Com os solos de piano e tal. Eu acho que tudo, e as atuações, né? E lembrar que o filme, ele é de 74, né? O roteiro, ele foi feito naquele período um pouco antes da década de 70, e esse filme, ele é muito levado em consideração, principalmente pelo caso Watergate, né? Que é a mesma época que o Nixon lá acabou tendo que renunciar, inclusive foi em 74, né? E muito se fala do filme ter essa relação, né? De por isso que foi criado esse filme, mas na verdade ele foi criado antes, né? Ele teve, acho que, um timing perfeito, né? Porque foi bem nessa época, né? Que o Nixon lá mandou, né? Criar, né, as escutas, né? Na sede, né? Do Partido Democrata lá para escutar, enfim. E aí depois ele renunciou em 74. Então, acho que o timing dele foi perfeito também nesse sentido, né? Então tem essa curiosidade, vamos dizer assim. E só pra gente finalizar, você falou, bom, a parte técnica do filme ela é toda perfeita em todas as áreas, né? Direção de arte, fotografia, como você bem falou. Só dar um destaque justamente para a parte do design de som, que é do Walter Murch, que trabalha muito com Coppola, trabalhou com ele no Poderoso Chefão 2, trabalhou com ele no Apocalipse Now. O cara é simplesmente um gênio da narrativa sonora, assim. O cara faz um trabalho magnífico e, com certeza, assim, ele era a pessoa... Ele e o Coppola, eles fazem uma dupla, assim, incrível quando a gente está falando de sonoplastia no cinema servir à narrativa e não ser apenas algo diegético mais trilha sonora. Não. Aqui nós temos o som
utilizado como elemento narrativo muitíssimo importante, se não até o mais importante. Só finalizando rapidinho, mas é o que você falou, o filme até pela própria tecnologia, né, que a gente vê no filme, né, quem não viu ainda vai pensar, pô, é meio datado esse filme, né, pô, essa tecnologia, né, de áudio, né, assim, é muito antiga. Mas não, né, se você for pensar um pouco na parte de privacidade, porque o filme ele trabalha muito nesse sentido, né, de avaliar a privacidade, né, o quanto a gente está sendo olhado, né, e o que isso incomoda, né, e a gente está vendo isso hoje, né, a gente vê isso hoje com rede social, enfim, o Google que domina e está sempre sabendo quais são os nossos passos. Então esse filme não é datado por causa disso, né, apesar de usar uma tecnologia antiga, que era dos anos 70, enfim, que vai ser passado dentro do filme, mas a ideia, né, de quebra de privacidade, ela é muito atual, né? Então, cara, filmaço. Quem não viu, é obrigatório ver esse filme aí. Se você gostou do vídeo, pensa em dar aqui um joinha, compartilhe esse vídeo com outros amigos, com outras amigas que são cinéfilos, que são cinéfilas, porque realmente é um filme imperdível. E também se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, siga a gente no Instagram, @formiga.elétrica, e se você quer apoiar o Formiga Elétrica como um projeto, se você gosta dos nossos vídeos, nossos podcasts, você pode se tornar um apoiador. Para isso, basta ir em apoia.se/Formiga Elétrica e lá você pode contribuir com quanto quiser, o quanto puder. É claro que todos os apoiadores eles recebem alguns mimos, como lives exclusivas, sorteios mensais e também direito ao acesso a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica. Eu, Daniel, o Paulo, a Bia e o Rafa, e lá a gente conversa sobre tudo, quadrinho, série, filme, enfim, tem discussões muito bacanas. Pense aí em se tornar um apoiador e participar aí desse grupo, beleza? É isso, até semana que vem.